Tiago 1. O cristianismo ensina aos homens a estar gozosos nas tribulações. Tais exercícios vêm do amor de Deus, e as provações do caminho do dever darão brilho a nossas virtudes agora e a nossa coroa no final. Nos tempos de provações, preocupemo-nos de que a paciência atue em nós, e não a paixão. O que se diga ou faça, seja a paciência a que o diga e faça. Todo o necessário para a nossa carreira e guerra cristã será outorgado quando a obra da paciência for completada. Não devemos orar pedindo que a aflição seja eliminada, tanto como pedindo sabedoria para usá-la corretamente. E quem não quer sabedoria para que o conduza nas provas, regulando seu próprio espírito e administrando seus assuntos? Eis aqui algo como resposta a cada giro desalentador da mente, quando vamos a Deus experimentando nossa própria fraqueza e tolice. Depois de tudo, se alguém dizer isto pode acontecer a alguém, mas me temo que eu não triunfarei, a promessa é, a todo aquele que pedir, lhe será dado. Uma mente que se ocupe em considerar, de forma única e dominante, seu interesse espiritual eterno, e que se mantém firme em seus propósitos para Deus, crescerá sabiamente pelas aflições, continuará fervoroso em suas devoções e se levantará por acima das provas e das oposições. Quando nossa fé e espírito se levantam e caem com as causas secundárias, nossas palavras e ações serão instáveis. Isto nem sempre expõe aos homens ao desprezo do mundo, mas esses caminhos não podem agradar a Deus. Nenhuma situação da vida é tal que impeça regozijar-se em Deus. Os de baixa condição podem regozijar-se se são exaltados a serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, e os ricos podem regozijar-se com as providências humilhantes que os levam a uma disposição mental humilde e modesta. A riqueza mundana é coisa que se acaba. Então, que quem é rico se regozije na graça de Deus que o faz e mantém humilde, e nossa provas e exercícios que lhe ensinam a buscar a alegria de Deus e nele, e não nos prazeres perecíveis. Não todo homem que sofre é o abençoado, porém, sim o que com paixão e constância vai pelo caminho do dever, através de todas as dificuldades. As aflições não nos podem tornar miseráveis se não são por nossa própria falta. O cristão provado será um cristão coroado. A coroa da vida se promete a todos os que têm o amor de Deus reinando em seus corações. Toda alma que ama verdadeiramente a Deus terá suas provas deste mundo plenamente recompensadas nesse mundo do alto, onde o amor é aperfeiçoado. Os mandamentos de Deus e os tratos de sua providência provam os corações dos homens, e mostram a disposição que prevalece neles. Mas nada pecaminoso do coração e da conduta pode ser atribuído a Deus. Ele não é o autor da escória, embora sua prova de fogo a deixe ao descoberto. Os que culpam do pecado a sua constituição ou a sua situação no mundo, ou pretendem que não podem evitá-lo, deixam mal a Deus como se ele fosse o autor do pecado. As aflições, como enviados de Deus, estão concebidas para fazer reluzir nossas virtudes, e não nossas corrupções. A origem do mal e das tentações está em nossos próprios corações. Detenha os começos do pecado, ou todos os males que se cegam serão totalmente carregados em sua conta. Deus não se compraz na morte dos homens, como que não tem parte no pecado deles, porém o pecado e a miséria devem-se a eles mesmos. Assim como o sol que influi na natureza é sempre o mesmo, apesar de que repetidas vezes se interpõe a terra e as nuvens, fazendo o que a nós parece variável, assim Deus é imutável e nossas mudanças e sombras não são mudanças nem alterações nele. O que o sol é na natureza, Deus o é na graça, providência e glória, e infinitamente a mais. Como toda boa dádiva é de Deus, assim, em particular, é o fato de termos nascido de novo, e todas suas consequências santas e felizes provêm dele. Um cristão verdadeiro chega a ser uma pessoa tão diferente da que era antes das influências renovadoras da graça divina, que é como se fosse formado de novo. Devemos dedicar todas as nossas faculdades ao serviço de Deus, para que possamos ser uma espécie de primícias de suas criaturas. Em lugar de inculpar a Deus quando sejamos submetidos a provações, abramos nossos ouvidos e corações para aprender o que nos ensina através delas. Se os homens desejam governar suas línguas, devem governar suas paixões. O pior que podemos aportar a qualquer disputa é a ira. Eis aqui uma exortação a separar e lançar fora como roupa suja todas as práticas pecaminosas. Isto deve alcançar os pecados do pensamento e do afeto, e os pecados do falar e do fazer, a toda coisa corrupta e pecaminosa. Devemos render-nos à palavra de Deus com mentes humildes e dóceis ao ensino. Devemos estar dispostos a ouvir de nossos defeitos, e a tomá-los não só com paciência, senão com gratidão.
O objetivo da palavra de Deus é fazer-nos sábios para a salvação, e os que se propõem qualquer finalidade malvada ou baixa ao prestar-lhe atenção desonram o Evangelho e desiludem suas próprias almas. Se ouvíssemos um sermão a cada dia da semana e um anjo do céu for o pregador, não nos conduziria nunca para o céu se nos apoiarmos somente no ouvir. Os que são somente ouvidores enganam-se a si mesmos, e o engano de si mesmo será achado, afinal, como o pior engano. Se nos elogiarmos a nós mesmos é nossa própria falta. A verdade não lisonjeia a ninguém, tal como está em Jesus. A palavra da verdade deve ser cuidadosamente ouvida, com atenção, e exporá diante de nós a corrupção de nossa natureza, os desordens de nossos corações e de nossa vida, nos dirá claramente o que somos. Nossos pecados são as manchas que a lei deixa ao descoberto, o sangue de Cristo é o lavamento que ensina o Evangelho, mas ouvimos em vão a palavra de Deus e em vão olhamos para o espelho do Evangelho se vamos embora e esquecemos nossas manchas em lugar de tirá-las lavando-as, e esquecemos nosso remédio em vez de recorrer a ele. Isso acontece com os que não escutam a palavra como deveriam. Ao ouvir a palavra, olhamos dentro dela em procura de conselho e guia, e quando a estudamos, torna-se nossa vida espiritual. Os que se mantêm na lei e na palavra de Deus são e serão abençoados em todos os seus caminhos. Sua recompensa de graça no além estará relacionada com sua paz e consolo presentes. Cada parte da revelação divina tem seu uso, levando o pecador a Cristo para a salvação, e guindo-o e exortando-o a andar em liberdade pelo Espírito de adoção, conforme aos santos mandamentos de Deus. Note-se a distinção: o homem não é abençoado por suas obras, senão em sua obra. Não é falar senão andar o que nos levará ao céu. Cristo se tornará mais precioso para a alma do crente que, por sua graça, se tornará mais idônea para a herança dos santos em luz. Quando os homens se esforçam por parecer mais religiosos do que realmente são, é um sinal de que sua religião é vã. Não refrear a língua, a prontidão para falar das faltas do próximo, ou para diminuir sua sabedoria e piedade, são sinais de religião vã. O homem que tem uma língua caluniadora não pode ter um coração verdadeiramente humilde e bondoso. As religiões falsas podem conhecer-se por suas impurezas e falta de caridade. A religião verdadeira nos ensina a realizar cada coisa como estando na presença de Deus. Uma vida imaculada deve ir unida ao amor e à caridade não fingidas. Nossa religião verdadeira é igual à medida em que estas coisas ganhem lugar em nosso coração e conduta. Lembremo-nos que nada presta em Cristo Jesus salvo a fé que opera pelo amor, que purifica o coração, que submete às luxúrias carnais e que obedece aos mandamentos de Deus. Tiago 2. Os que professam fé em Cristo como o Senhor da Glória não devem fazer acepção de pessoas simplesmente pelas circunstâncias e aparências externas, de uma maneira que não concordam com sua profissão de ser discípulos do humilde Jesus. Aqui Tiago não anima a rudeza nem a desordem, deve dar-se o respeito civil, mas nunca de tal modo que influencie nos procedimentos dos cristãos para dispor dos ofícios da Igreja de Cristo ou para passar as censuras da Igreja, ou em alguma questão da religião. O questionar-nos é algo que serve de muito em cada parte da vida santa. Façamo-lo com maior frequência e aproveitemos toda a ocasião para discorrer com as nossas almas. Como os lugares de adoração não podem ser edificados nem mantidos sem custos, pode resultar apropriado que os que contribuem sejam acomodados de forma concordante. No entanto, se todos fossem pessoas de maior orientação espiritual, os pobres seriam tratados com mais atenção do que costuma acontecer nas congregações. O estado humilde é mais favorável para a paz interior e o crescimento na santidade. Deus daria riquezas e honra deste mundo a todos os crentes se fossem para seu bem, considerando que Ele os tem escolhido para que sejam ricos na fé e os tem feito herdeiros de seu reino, que prometeu conceder a todos os que o amam. Considere-se com quanta frequência as riquezas conduzem ao vício e à maldade, e com grandes recriminações se faze, a Deus e à religião por parte de homens ricos, poderosos e grandes no mundo. Isso fará que este pecado pareça muito grave e nécio. A Escritura dá como lei amar ao próximo como a um mesmo. Esta lei é uma lei real que vem do Rei de Reis, e se os cristãos agem injustamente tornam-se convictos de transgressão pela lei. Pensar que as nossas boas obras expiarão nossas más obras é algo que claramente nos conduz que buscar outra expiação. Conforme com a aliança de obras, transgredir qualquer mandamento coloca ao homem sob condenação, da qual nenhuma obediência pode livrá-lo, seja passada, presente ou futura. Isto nos mostra a alegria dos que estão em Cristo. Podemos servi-lo sem medo escravizador. Contudo, Deus considera que é sua glória e felicidade perdoar e abençoar os que poderiam ser condenados com justiça em seu tribunal,
e sua graça ensina que os que participam de sua misericórdia devem imitá-la em sua conduta. Erram os que tomam a só crença de noções do Evangelho pelo todo da religião evangélica, como fazem muitos agora. Sem dúvida que a só fé verdadeira, pela qual os homens participam na justiça, expiação e graça de Cristo, salva suas almas, porém produz frutos santos e se demonstra verdadeira por seus efeitos nas obras deles, enquanto o só assentimento a qualquer forma de doutrina ou crença histórica de fatos difere totalmente da fé salvadora. A só profissão de fé pode obter a boa opinião da gente piedosa, e em alguns casos pode obter coisas mundanas boas, mas, de que aproveita alguém se ganhar o mundo e perder a sua alma? Pode essa fé salvá-lo? Todas as coisas devem ser contadas como proveitosas ou prejudiciais para nós, segundo tendam a promover ou a estorvar a salvação de nossas almas. Este lugar da Escritura mostra evidentemente que uma opinião ou assentimento ao Evangelho, sem obras, não é fé. Não há forma de mostrar que cremos realmente em Cristo, senão sendo diligentes em boas por motivo do Evangelho e para propósitos do Evangelho. Os homens podem vangloriar-se uns a outros e orgulhar-se falsamente do que não têm em realidade. Não se trata somente de conformar-se à fé, senão de aceder a ela, não se de consentir à verdade da palavra, senão do aceder a receber a Cristo. Crer verdadeiramente não é somente um ato do entendimento, senão uma obra de todo o coração. Por dois exemplos demonstra-se que a fé que justifica não pode ser sem obras, Abraão e Raabe. Abraão creu em Deus e lhe foi imputado por justiça. A fé que produz tais obras o levou a favores peculiares. Então vemos, versículo 24, como é justificado o homem pelas obras, não pela só opinião ou declaração, ou por crer sem obedecer, senão tendo a fé que produz boas obras. Ter de negar sua própria razão, afetos e interesses é uma ação apta para provar a um crente. Note-se aqui o maravilhoso poder da fé para mudar os pecadores. A conduta de Raabe provou que a fé dela era viva e tinha poder. Demonstrou que ela cria com seu coração e não somente por consentimento intelectual. Então, prestemos atenção ao fato de que as boas obras, sem fé, são obras mortas, carentes de raiz e princípio. Todo o que fazemos por fé é realmente bom, porque se faz em obediência a Deus e para sua aceitação. Quando não há fruto é como se a raiz estiver morta. A fé é a raiz, as boas obras são os frutos e devemos ocupar-nos de ter ambas. Esta é a graça de Deus pela qual resistimos e a qual devemos defender. Não há estado intermédio. Cada um deve viver como amigo de Deus ou como inimigo dele. Viver para Deus, que é consequência da fé, que justifica e salvará, nos obriga a não fazer nada em sua contra, mas a fazer todo por ele e para ele. Tiago 3. Somos ensinados a temer uma língua desenfreada, como um dos males maiores. Os assuntos da humanidade são lançados na confusão pela língua dos homens. Cada idade do mundo, e cada condição de vida, privada ou pública, dá exemplos disto. O inferno tem a ver com o fomento do fogo da língua mais do que pensam geralmente os homens. Cada vez que as línguas dos homens são utilizadas de forma pecaminosa, estão acesas com fogo do inferno. Ninguém pode domar a língua sem a assistência e a graça de Deus. O apóstolo não apresente isto como um impossível, senão como extremamente difícil. Outros pecados decaem com o tempo, este piora muitas vezes, vamos ficando mais perversos e esforçados à medida que se deteriora a força natural e chegam os dias em que não temos prazer. Quando se domam e submetem outros pecados pelas doenças da idade, o espírito se torna, comumente, mais cortante, a natureza é arrastada até as fezes e as palavras usadas se tornam mais apaixonadas. A língua do homem refuta a si mesma, porque em um momento pretende adorar as perfeições de Deus e referir a ele todas as coisas, e em outro momento, condena ainda aos homens bons se não usam as mesmas palavras e expressões. A religião verdadeira não admite contradições. Quantos pecados se evitariam se os homens fossem sempre coerentes? A linguagem piedosa e edificante é o produto genuíno de um coração santificado, e ninguém que entenda o cristianismo espera ouvir maldições, mentiras, jactâncias ou impropérios da boca do crente mais do que espera que uma árvore produza o fruto de uma outra. Porém, os fatos provam que são mais os professantes que conseguem refrear seus sentidos e apetites do que conseguem refrear devidamente suas línguas. Então, dependendo da graça divina, cuidemos de abençoar e não de amaldiçoar, e apontemos a sermos coerentes em nossas palavras e ações. Estes versículos mostram a diferença entre os homens que pretendem ser sábios e os que realmente o são. Quem pensa ou fala bem não é sábio no sentido das Escrituras, se não vive e age bem.
A sabedoria verdadeira pode conhecer-se pela mansidão do espírito e do temperamento. Os que vivem em maldade, inveja e contenção, vivem em confusão, e estão obrigados a ser provocados e precipitados em toda má obra. Tal sabedoria não vem do alto, senão que brota de princípios, atos ou motivos terrenos, e está dedicada a servir a propósitos terrenos. Os que se jactam de uma sabedoria assim devem cair na condenação do diabo. A sabedoria celestial, descrita pelo apóstolo Tiago, é próxima ao amor cristão, descrito pelo apóstolo Paulo, e ambos são descritos assim para que todo homem possa provar plenamente a realidade de seus logros nelas. Não tem disfarce nem engano. Não pode cair nos manejos que o mundo considera sábios, que são espertos e mal intencionados, senão que é sincera, aberta, constante, uniforme e coerente consigo mesma. Que a pureza, a paz, a bondade, a docilidade e a misericórdia sejam vistas em todas as nossas ações, e que os frutos da justiça abundem em nossa vida, provando que Deus nos tem outorgado este excelente domingo. Tiago 4. Já que todas as guerras e brigas vêm das corrupções de nossos próprios corações, bom é mortificar as concupiscências que lutam com os membros. As concupiscências mundanas e carnais são males que não permitem o contentamento nem a satisfação. Os desejos e os afetos pecaminosos impedem a oração e a obra de nossos desejos para com Deus. Fiquemos em guarda para não abusar ou usar mal da disposição do coração, as misericórdias recebidas quando se concedem as orações. Quando os homens pedem prosperidade a Deus, costumam pedir com maus alvos e más intenções. Se assim buscamos as coisas deste mundo, é justo que Deus as negue. Os desejos incrédulos e frios oram negações. Podemos ter a certeza de que nossas orações voltarão vazias quando respondem à linguagem das concupiscências mais que à linguagem das virtudes. Eis aqui uma clara advertência a evitar todas as amizades criminosas com este mundo. A orientação do mundo é inimizade contra Deus. Um inimigo pode ser reconciliado, porém nunca a inimizade. O homem pode ter uma grande porção de coisas nesta vida e ser, não obstante, mantido no amor de Deus, porém o que deposita seu coração no mundo, o que se conformará em vez de largar essa amizade, é um inimigo para Deus. Assim, pois, qualquer que resolva em todos os fatos estar em bons termos com o mundo, deve ser inimigo de Deus. Então, os judeus e os professantes relaxados do cristianismo pensam que a Escritura fala em vão contra esta orientação do mundo, ou o Espírito Santo que mora em todos os cristãos ou na nova natureza que ele cria, produzem tal classe de fruto. A corrupção natural se mostra invejando. O espírito do mundo nos ensina a acumular, a empilhar para nós conforme a nossas próprias fantasias. Deus Espírito Santo nos ensina a estarmos dispostos a fazer o bem a todos os que nos rodeiam, segundo possamos. A graça de Deus corrigirá e curará nosso espírito natural, e onde Ele dá graça, dá outro espírito que não é o do mundo. O orgulhoso resiste a Deus, em seu entendimento resistem às verdades de Deus, em sua vontade resistem às leis de Deus, em suas paixões resistem à providência de Deus. Portanto, não é raro que Deus resista ao soberbo. Quão desgraçado o estado dos que fazem de Deus seu inimigo. Deus dará mais graça ao humilde porque eles veem sua necessidade dela, oram por ela, são agradecidos por ela e eles a terão. Submetam-se a Deus, versículo 7. Submeta seu entendimento à verdade de Deus, submeta sua vontade à vontade de seu preceito, à vontade de sua providência. Submetam-se vocês mesmos a Deus, porque Ele está disposto a fazer-lhes o bem. Se nos rendermos às tentações, o diabo nos seguirá continuamente, mas se nos colocamos toda a armadura de Deus, e lhe resistimos, nos deixará. Então, submetam-se a Deus os pecadores e busquem sua graça e favor resistindo ao diabo. Todo pecado deve lamentar-se, aqui com tristeza santa, no além, com miséria eterna. O Senhor não lhe negará consolo ao que lamente verdadeiramente o pecado, e exaltará o que se humilha ante ele. Nossos lábios devem estar governados pela lei da bondade, a verdade e a justiça. Os cristãos são irmãos. Quebrantar os mandamentos de Deus é falar mal deles e julgá-los, como se nos pusessem uma restrição demasiado grande. Temos a lei de Deus, que é a regra para todo. Não presumamos de pôr nossas próprias noções e opiniões como regra aos que nos rodeiam, e tenhamos cuidado de não sermos condenados pelo Senhor. Eia agora vós, versículo 13, é um chamado a todo aquele que considera que sua conduta é má. Quão dados são os homens mundanos e astutos a deixar fora de seus planos a Deus. Quão vão é buscar algo bom sem a bênção nem a direção de Deus. A fragilidade,
A brevidade e a incerteza da vida devem frear a confiança vã e presunçosa de todos os projetos para o futuro. Podemos estabelecer a hora e o minuto da saída e o pôr do sol para amanhã. Porém, não podemos fixar a hora certa em que se dissipará a névoa. Tão curta, tão irreal e dada a murchar é a vida humana, e toda a prosperidade e o prazer que a acompanham, mas a bênção ou o ai para sempre serão conforme a nossa conduta neste momento passageiro. Sempre devemos depender da vontade de Deus. Nossos tempos não estão em nossas mãos, senão à disposição de Deus. Nossa cabeça pode estar cheia de preocupações e pensamentos por nós mesmos, ou por nossas famílias ou amizades, porém a providência a miúde confunde nossos planos. Todo o que pensemos e tudo o que façamos deve depender com submissão de Deus. Nécio e daninho é vangloriar-se de coisas mundanas e projetos futuros, produzirá grande desengano e resultará destrutivo no final. Os pecados de omissão e os de comissão serão levados a juízo. Será condenado tanto aquele que não fizer o bem que sabe deve fazer e o que fizer o mal que sabe que não deve fazer. Que fossemos tão cuidadosos para não omitir a oração e ao descuidar a mediação e o exame de nossas consciências, já que não devemos cometer crassos vícios externos contra a luz. Tiago 5. Os transtornos públicos são os mais penosos para os que vivem no prazer e são seguros e sensuais, embora todos os níveis sofram profundamente em tais momentos. Todos os tesouros idolatrados perecerão logo, salvo que sejam levantados em juízo contra seus possuidores. Cuidem-se de defraudar e oprimir, e evitem até a aparência do mal. Deus não nos proíbe usar o prazer lícito, porém viver no prazer, especialmente no prazer pecaminoso, é um pecado que provoca. Não danifica as pessoas o não se equipar para preocupar-se pelos interesses de suas almas, mas dar-se o gosto nos apetites carnais. O justo pode ser condenado e morto, porém quando tal sofre por parte de opressores, Deus o percebe. Por sobre todos seus outros delitos, os judeus tinham condenado e crucificado ao justo que veio a eles, a Jesus Cristo, o justo. Pense no que espera uma colheita de grão, e não esperará você uma coroa de glória. Se for chamado a esperar um pouco mais que o camponês, não será que existe algo mais valioso que esperar? Em todo sentido vem se aproximando a vinda do Senhor e todas as perdas, privações e sofrimentos de seu povo serão recompensados. Os homens contam como longo o tempo porque o medem segundo suas próprias vidas, porém todo o tempo é como nada para Deus, é como um instante. Uns quantos anos parecem séculos às criaturas de curta vida, mas a Escritura, que mede todas as coisas pela existência de Deus, reconhece que milhares de anos são como alguns dias. Deus fez coisas no caso de Jó para mostrar claramente que ele é muito compassivo e de tenra misericórdia. Isto não se vê durante seus problemas, mas viu-se o resultado, e agora os crentes encontram um final feliz para suas provações. Nossa felicidade eterna está segura se confiarmos nele, todo o resto é pura vaidade que logo será terminada para sempre. Condena-se o pecado de jurar, mas quantos tomam com leviandade o jurar profano corriqueiro? Tais juramentos lançam desprezo expresso contra o nome e a autoridade de Deus. Este pecado não produz ganho, prazer nem fama, mas mostra uma inimizade contra Deus que não é necessária nem dá proveito. Mostra que o homem é inimigo de Deus, por mais que pretenda chamar-se com seu nome, ou participar às vezes nos atos de adoração. Mas o Senhor não considerará inocentes os que tomam seu nome em vão. No dia da aflição nada é mais oportuno que a oração. Então o espírito está mais humilhado e o coração, quebrantado e amolecido. É necessário exercer fé e esperança nas aflições, e a oração é o médio estabelecido para obter e incrementar essas graças. Atente que a salvação do doente não se atribui à unção com óleo, senão à oração. No momento de enfermidade, não é a oração fria e formal a que é eficaz, senão a oração de fé. A grande coisa que devemos rogar de Deus para bom negócio e os outros no tempo da doença é o perdão dos pecados. Que nada se faça para estimular a ninguém a demorar, com a errada noção de que uma confissão, uma oração, uma absolvição e a exortação de parte de um ministro, ou o sacramento, consertarão todo no último momento, quando se tem descuidado os deveres da vida piedosa. A confissão mútua de nossas faltas ajudará muito à paz e ao amor fraternal. Muito serve quando uma pessoa justa, um crente verdadeiro, justificado em Cristo e por sua graça, que anda diante de Deus em santa obediência, apresenta uma oração fervorosa e eficaz, colocada em seu coração pelo poder do Espírito Santo, a qual produz afetos e expectativas de fé, e assim guia com fervor a pedir as promessas de Deus em seu trono de misericórdia. O caso de Elias demonstra o poder da oração.
Não devemos olhar para o mérito do homem quando oramos, senão a graça de Deus. Não basta dizer uma oração, senão que devemos pedir na oração. Os pensamentos devem permanecer fixos, os desejos devem ser firmes e ardorosos, e as graças devem ser exercidas. Este caso do poder da oração dá ânimos a todo cristão para orar eficazmente. Deus nunca disse a ninguém da semente de Jacó: busquem em vão meu rosto. Ainda que possa parecer que não é um grande milagre de Deus ao responder nossas orações, ainda há muita graça. Não é característica do homem piedoso o sábio jactar-se de estar livre de erro ou negar-se a reconhecer uma falha. Existe um erro doutrinário no fundo de todo erro prático. Habitualmente ninguém é mau se não se basear num princípio mau. A conversão é fazer tornar o pecador do erro de seu caminho, e não só de uma parte a outra ou de uma noção a outra, nem de um modo de pensar a outro. Não há forma de ocultar eficaz e definitivamente o pecado, senão abandonando-o. Muitos pecados são impedidos por um converso. Também pode fazer assim em outros sobre os quais possa ter influência. A salvação de uma alma é de importância infinitamente maior que preservar a vida de multidões ou fomentar o bem-estar de todo um povo. Tenhamos presente estas coisas em nossas diversas etapas, sem esquivar a dor ao serviço de Deus, e o tempo provará que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele tem estado multiplicando o perdão por 6.000 anos e ainda sua livre graça não está cansada nem se tem esgotado. Certamente a misericórdia divina é um oceano que sempre está cheio e sempre flui. Que o Senhor nos dê uma parte de esta abundante misericórdia por meio do desígnio de Cristo e da santificação do Espírito.